Oi, meu nome é Carolina Luz e eu vou explicar um pouquinho sobre avaliação de desempenho, complementando, o meu tópico junto com o Lucas. A avaliação de desempenho é um processo sistemático de avaliação dos resultados obtidos. Visa medir a contribuição prestada por um funcionário. Esses resultados geram decisões de recompensa, promoção ou demissão, além de ser uma justificativa jurídica. Critérios de avaliações e processos de avaliações são muito comuns dentro das empresas, até porque elas precisam medir o nível de comprometimento do seu funcionário. Quando esse comprometimento é positivo, o funcionário participa bem da empresa, ele está disposto a crescer junto com a empresa, ter uma boa relação, executar bem o seu trabalho, ele vai gerar uma avaliação positiva, né? E aí seria por um processo de recompensa ou de promoção. É muito comum quando, em algumas empresas, né, quando o funcionário bate meta, ele ganha bônus ou ganha um tipo de comissão. Isso gera um bom relacionamento. Além disso, quando esse tipo de avaliação, quando as avaliações são negativas, gera um processo de demissão. Isso porque o funcionário não está comprometido com a empresa, ele não desempenha bem a sua função. E todos esses tipos de avaliação geram uma justificativa jurídica para a empresa. Isso porque a empresa precisa se certificar e precisa ter uma segurança quanto às suas decisões. Então, ela vai gerar um respaldo jurídico, até mesmo de proteção. Além disso, essas avaliações podem ser tanto individuais quanto coletivas. A individual, ela acontece por meio do incidente crítico, da escala de classificação gráfica e da escala de classificação ancorada. No incidente crítico é uma avaliação mais simples, né? Tem alguns critérios como presença, nível de comprometimento, e ela vai gerar um resultado mais simples em relação às demais, né? Ela é um critério de avaliação mais fácil de ser estabelecido. Além disso, tem a escala de classificação gráfica, que ela vai usar os mesmos componentes do incidente crítico. A diferença é que ela vai expor isso de uma forma gráfica, né, de uma forma visual, para facilitar essa leitura e para facilitar a disposição dos fatores. Na escala de classificação ancorada, essa sim é uma avaliação mais complexa, porque ela vai usar tanto os índices do incidente crítico quanto da classificação gráfica. E aí vai gerar mais informações e vai dispor de mais fatores para a avaliação desse funcionário. Na coletiva, ela pode ser por ordenação simples. Esse funcionário, ele vai precisar realmente bater algumas metas e ter avaliação de alguns fatores, mas acontece dele em relação às pessoas que estão no setor dele. Na ordenação por pares, realmente o funcionário vai ter ali suas metas para bater, vai ter seus fatores de presença e de contribuição, mas ele vai ser colocado junto com outro funcionário e esse par vai ser relacionado a todas as pessoas do setor individualmente. Além disso, tem a administração por um objetivo. Esse tipo de avaliação é muito comum, existe um prazo, assim, os limites dela são mais específicos e ela é normalmente pedida por um gestor de um nível um pouco maior, um supervisor, um gerente. Na avaliação 360, esse funcionário, ele é colocado em avaliação em relação a todas as pessoas da empresa. O nível de informação é muito maior e é uma avaliação mais complexa. E aí, além dessa avaliação precisar de alguns fatores internos que são importantes, é bom também ter parâmetros externos, como é o caso de informações com clientes e fornecedores. Isso porque a empresa precisa ter noção de como é que vai estar a sua imagem e de como é que está a sua relação, tanto com as pessoas que recebem seu serviço, quanto para as pessoas que prestam serviços para ela. Então, esse nível de informação é muito importante e deixa a empresa tendo mais noção de seu desempenho, né, e de seus critérios ali de avaliação do seu funcionamento. E aí, para a avaliação de desempenho, é muito comum que existam alguns problemas que atrapalhem a avaliação e é bom a empresa ter noção desses problemas antes, né? Porque o ideal é que a avaliação sempre traga
uma resposta positiva, porque é necessário que a empresa tenha uma mudança. Se essa avaliação não dá em nenhum resultado, como é que a empresa vai ter noção do que precisa melhorar, né? Então, não existe essa noção. E aí é bom evitar a diversidade de critérios. Se eu tenho mais de um critério para avaliar, eu não sei exatamente qual é o ponto da minha mudança. Então é muito bom ter uma avaliação que seja mais direcionada. Além disso, tem o efeito de tendência central. Se existe uma média entre os fatores, acontece muito de olharem só para os fatores centrais, mas não procuram entender o que é extremamente positivo, nem o que é extremamente negativo. Então, esse parâmetro fica perdido. E sem ter essa noção do que é extremamente bom e do que é extremamente ruim, a empresa não tem muito uma direção de por onde seguir. Além disso, questões como preconceito e efeito de proximidade. Às vezes tem uma proximidade das relações entre os funcionários e isso prejudica o critério de avaliação, né? Todo mundo precisa de uma avaliação imparcial. E além disso tem a pressão inflacionista. Acontece quando a empresa está em um processo que ela precisa de uma avaliação urgente, existe uma pressão para que tenha essa resposta. Então, esse tipo de situação pode atrapalhar no julgamento da avaliação.